a mais um episódio do A Flor da Pele Podcast. No episódio de hoje eu trago uma convidada belíssima que vai contar a história de vida, vai contar os desafios da vida atual e vai contar também a sua jornada no exterior, a Mariana Carolino. E eu vou apresentar ela primeiro. Ela é engenheira de formação, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, mas decidiu expandir os horizontes e se arriscar numa nova jornada na Austrália. Por lá ela se especializou em negócios, vivenciou transformações e hoje empreende no ramo do turismo. Bem-vinda, Mariane. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Me conta um pouquinho como é que foi esse processo de viver a vida lá fora. De onde surgiu esse interesse? Bom, esse interesse ele surgiu ali de trás, quando eu tinha acabado antes mesmo de ir para a faculdade, eu imagino. Porque eu sempre tive muita curiosidade pelo diferente e por cultura, sempre tive essa paixão de descobrir, de desbravar o mundo. Só que a minha família não podia arcar com o intercâmbio e o meu primeiro contato com o intercâmbio foi através de uma bolsa de estudos que eu tive para estudar nos Estados Unidos durante a minha universidade. Eu morei nos Estados Unidos com essa bolsa e voltei para o Brasil já assim deslumbrada com aquele mundo, mas eu tive que terminar a faculdade, tinha esse compromisso, então aquilo ficou ali um pouco retraído em mim. Assim que eu me formei, eu consegui passar num processo seletivo de trainee para trabalhar na minha área. Eu sou formada em engenharia de controle e automação, que é uma área bem técnica. Me mudei para São Luís do Maranhão. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, para contextualizar. E estava estudando em Ouro Preto, onde é a faculdade. Então, me mudei para São Luís do Maranhão. Tive uma outra mudança para trabalhar numa distribuidora de energia elétrica. E sempre assim, vivenciando uma área muito técnica. Mas ali, em São Luís do Maranhão, eu tive contato e amizades com muitos empreendedores. Conheci, assim, São Luís é uma cidade muito pequena e eu acho que isso favoreceu algumas conexões ali. Fiz amizade com donos de restaurantes, com donos de lojas, e aquele negócio começou a me encantar muito, entendeu? E, em paralelo a isso, eu tinha essa vontade ainda de desbravar o mundo mais um pouquinho, de explorar esse meu lado empreendedor, de recomeçar, de realmente sair dessa visão assim mais técnica e me explorar. Então, foi ali em São Luís que eu comecei a explorar esse meu lado empreendedor. Na companhia em que eu trabalhava, eu comecei a trazer biquínis de Ipatinga, aqui da minha cidade, para vender ali para os colegas de trabalho, para os amigos, de forma bem simples mesmo, no boca a boca, e juntar dinheiro para esse outro projeto, que seria reconstruir a minha vida ali na Austrália. E aí eu tive essa oportunidade, me planejei financeiramente e me mudei para a Austrália bem aberta mesmo a fazer esse curso de negócios, né, para explorar esse meu lado mais empreendedor. E enquanto eu estudava esse curso, eu tive que me inserir no mercado australiano, porque o dólar, né, a moeda ali para mim, era muito cara só para me bancar com os estudos. Então, eu tive que trabalhar ali também. Eu acho que esse foi o início, sabe, da minha jornada que eu estou vivendo agora, atualmente, no momento. E quando você fez o intercâmbio nos Estados Unidos pela primeira vez, você já tinha viajado ao exterior? Nunca, foi a primeira vez. Imagina aquela menina, né, universitária, o olho deve ter brilhado, né? Brilhou, Você nossa. ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei 1 ano e 3 meses. Eu tinha Muito, 22 né? anos. Parece muito, mas passa muito rápido. Porque eu acho que quando você está fora do seu ambiente de conforto, da zona de conforto, tudo é novidade. Acho que Era o uma tempo formação passa complementar. rápido. Sim. Entendi. E por que você escolheu a Austrália? Olha, na época, eu já era avançada no inglês e eu queria um país com mais chances de me dar melhor na carreira ou no empreendimento, me comunicar melhor. Então, já tinha essa vantagem. E também por conta do clima. Eu pesquisei assim os países em que o inglês era a língua oficial, que eu achava que eu iria me dar melhor. E a Austrália tinha um clima mais diferenciado, mais parecido com o Brasil. As oportunidades lá também pareciam ser mais promissoras, tanto em questão de carreira, por conta do sistema de imigração que tem lá,
quanto na questão do empreendedorismo, porque empreender lá é um processo mais tranquilo. Qualquer um pode abrir um ABN, que é tipo um CNPJ online, e aí eu enxerguei assim mais oportunidade na Austrália naquele momento. Mari, e alguém na sua família, várias perguntas já numa mesma pergunta. Dentro da sua família existe essa cultura de estudar, uma graduação, se as pessoas falam inglês e se as pessoas viajam? Não. Na verdade, eu sou a mais velha entre os 3 filhos. Eu fui aqui, estudou em faculdade federal, tive essa oportunidade e me esforcei para isso. Os meus irmãos, eles tiveram uma boa educação. Meus pais se esforçaram muito para dar uma boa educação para a gente. Mas eu fui a primeira a falar inglês, fui a primeira a viajar. E agora eles ficam me pedindo dicas de como fazer isso também. Minha mãe viajou ano passado pela primeira vez assim, para fora do país. Foi uma alegria danada para ela. Eu imagino. Hoje em dia. E inspiradora, né? Você puxou a filhinha, né? Você é a filha mais velha, é isso? Sou a mais velha. Você conhece aquela expressão do boi de piranha? Não, como o boi que de piranha no Pantanal, ele atravessa na frente da boiada, no meio dos rios, dos lagos, para atravessar de uma margem para outra. E aí, muitas vezes, o rio ele é cheio de bicho, né? De piranha, e aí sempre um vai na frente para poder tomar as mordiscadas para os de trás não se prejudicarem. Dizem que os filhos mais velhos são os bois de piranha. Eu fui o boi de piranha. Mas é muito legal, porque vai puxando a fila, né? Para o bem e para o mal de tudo. Então, é legal isso, como é que isso traz uma nova cultura, uma nova perspectiva para dentro da família, né? Hoje eu vejo a importância do inglês. Sim. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre o seu olhar desse domínio do inglês. Eu não sou fluente como você, eu só arranho, mas como é importante para mim no meu dia a dia estudar, nos estudos, na medicina, leitura de artigos, na comunicação, networking, viagens. Não consigo imaginar uma vida sem inglês hoje. Sim, eu acho o inglês uma língua muito importante porque é a língua comercial do mundo. É a língua que também que te conecta com todos, porque foi eleita a língua que, como eu posso explicar, vai ser a língua oficial que você vai aprender. Uma pessoa que está ali na Alemanha também vai aprender, uma pessoa que está na China vai aprender, uma pessoa que está na Argentina vai aprender. E aí todos vão conseguir comunicar. A comunicação ela é essencial em tudo na vida. Tanto para fazer amizades, fazer relacionamentos, para empreender também. Então, principalmente se você quer expandir o negócio para o exterior, a comunicação e o inglês ele é essencial. E analisando esse comecinho da sua história, percebo como que o inglês teve um impacto importante no seu futuro, na sua vida de hoje. Porque se você tivesse feito um intercâmbio, por exemplo, na Argentina, talvez não tinha aquecido no seu coração aquela vontade de buscar uma vida profissional num país falante da língua inglesa, por exemplo. Eu não sei, porque como é que isso repercutiu, né, ao longo do tempo? Claro, mas o espanhol já está caminhando também, já estou aprendendo espanhol, sou apaixonada por línguas. Mas só conectando algo que você mencionou, tem uma frase do Steve Jobs, criador da Apple, que ele deu em um discurso em Stanford. Eu não sou muito de pegar discursos e interpretar ao pé da letra, porque eu acho que há muitas coisas ali envolvidas por trás daquilo que os influenciadores falam. Mas é uma frase que me toca um pouco por conta de me fazer refletir um pouco, que é a parte que ele fala de que imagine a sua trajetória da sua vida até agora, até onde você está profissionalmente, no seu relacionamento, onde você está. Você se imaginava que tudo isso iria acontecer há 20 anos atrás? Tudo, exatamente do modo em que está. De jeito nenhum. É muito difícil você ter uma visão lá do passado para frente. Claro, você tem as suas metas, você almeja que aconteça, mas há muitas coisas fora do seu controle. Faz muito sentido, e mais sentido, você ver a sua trajetória conectada por pontos. E ver a sua trajetória de frente para trás. O que te levou a chegar onde você está? E encontrar sentido nisso. E aí eu vou citar como exemplo a minha história. Igual, eu não mencionei ainda,
Mas eu fui para a Austrália 2 vezes. Uhum. A primeira vez foi depois que eu me formei, trabalhei em São Luís do Maranhão e decidi. Eu estou preparada, vou embarcar nessa aventura. E trabalhei com várias coisas ali, sempre tentando entender o ambiente com o intuito de empreender no futuro. Igual eu trabalhei em restaurantes e ficava perguntando assim para os gerentes, como que é o estoque de café, de onde vem, tudo eu fazia perguntas. Curiosa. Era sempre uma pessoa curiosa. Aprendi muito sobre clientes também, exercendo cargos assim, que não são de liderança, mas que também são muito importantes. Com o contato de clientes, fazer o cliente se sentir importante, entender o cliente. Trabalhei em loja, depois trabalhei como gerente. E para eu trabalhar como gerente, eu tive que ter uma recaída. Porque quando eu vim para o Brasil pela primeira vez, foi 2020. A minha ideia não era ficar no Brasil naquele momento. Eu ainda estava fazendo meu curso. E foi no momento do Covid. Então, inesperadamente, todas as fronteiras internacionais começaram a fechar. E a Austrália foi um país muito rígido em relação a isso. Então, eu vim para o Brasil sem planejar, ficar muito tempo. E ficou presa. Sim, deixei todas as minhas coisas lá. Os meus planos também estavam lá. Eu estava trabalhando numa loja muito grande. E tinha planos também de começar a empreender lá. Eu já estava assim, nossa, agora é o momento. E aí eu vim para o Brasil. E eu fiquei presa aqui. E aí aquilo foi um choque para mim, porque não foi 1 mês, 2 meses, foi mais de ano que as fronteiras ficaram fechadas. Mas eu enxerguei naquilo uma oportunidade. Foi quando eu abri o meu primeiro negócio formal aqui no Brasil, que foi a minha loja de roupas, que era a Brasiliana Boutique. Eu abri um MEI aproveitando esse momento em que o online estava muito forte, porque como as lojas físicas tinham todas fechadas, alguns setores eles foram muito vantajosos. Né? As vendas online estouraram. Então, eu comecei a vender e comecei daqui. E quando as fronteiras abriram e eu pude retornar para começar o meu curso, eu cheguei na Austrália e falei assim, gente, agora eu vou terminar o meu curso e vou ter que começar a trabalhar aqui de novo. E eu me inscrevi para uma vaga de vendedora na loja. Uma loja grande, é uma rede americana, que tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na Nova Zelândia. É uma rede muito grande. E eu me inscrevi para aquela vaga de vendedora, após ter sido dona da minha própria loja aqui. E aí, uma das pessoas que eu conheci num dos primeiros momentos que eu morei lá na Austrália, estava trabalhando como gerente de uma outra loja. E eu encontrei ela assim, andando no shopping, e falei assim, ei, fulana, como que você tá? Eu voltei, ela já tinha casado, já era gerente da loja. Eu estou assim, gente, eu já empreendi bastante, eu já comecei o meu negócio no Brasil. Por que eu não posso ser gerente de loja? E aí eu fui para a entrevista, para essa vaga que eu tinha aplicado como vendedora, e o entrevistador começou a me fazer perguntas sobre a vaga, sobre o que eu queria, e eu fui respondendo com calma, e quando eu vi que ele tinha dado mais abertura, eu perguntei, olha, eu me inscrevi para essa vaga, porque foi a que eu vi que estava aberta, mas eu tenho experiência empreendendo. E se você precisar de uma gerente de loja, eu estou disponível também, eu me interesso, eu acho que eu dou conta. E ele gostou daquele assunto, e no final eu fui contratada como subgerente, que era a vaga que tinha, subgerente da loja. Então eu aproveitei aquela oportunidade, e eu só consegui isso por conta da minha experiência durante o Covid no Brasil, como dona de loja. Então, assim, os pontos eles vão se conectando lá atrás, de trás para frente. Na verdade, você devia estar carregando ali há alguns anos já aquele peso de ter recaído, de ter dado um passo para trás. E na primeira oportunidade você tomou um fôlego de coragem e foi pro ataque, né? Você não esperou a oportunidade, você correu atrás dela. Sim, mas eu acho que também é muito de você aproveitar o que você tem de experiência, ver aquilo como qualidade, ponto positivo,
tirar a vergonha e correr atrás, entendeu? Legal, eu estou aqui refletindo, essa sua fala foi muito importante do Steve Jobs. Então, a gente tem que buscar os pontos, como é que é, de frente para trás. É isso mesmo? Sim. Estou refletindo aqui da minha história e tentando fazer a conexão desses pontos. E aí vem uma outra pergunta. Porque agora, a gente vai viver aí mais uns 50 anos, 60 anos. Quando você olhar para trás, que ações que você fez hoje que vão te fazer orgulho lá na frente? Uhum. Então, assim, eu tento enxergar a vida dessa forma. Embora eu tenha metas, eu sei que, assim, às vezes as coisas não vão certinhas como planejado. Então, faça o seu melhor para chegar até lá. Tá me lembrando aqui, quando você chegou, a gente estava ali no sofá conversando, você me perguntou, me explica esse projeto. E quando a Mari chegou, ela estava finalizando uma outra entrevista, e aí ela achou muito bonito o espaço e falou assim, me explica mais, deixa eu entender o que é isso. E aí, pensando aqui com os meus botões agora, não faz o menor sentido mesmo uma médica dermatologista ter um podcast para conversar com outras pessoas de outros nichos, não faz o menor sentido. Eu discordo. Se eu for pegar de trás para frente, não faz sentido. Mas quando eu pego de agora e vou puxando para trás, é justamente aquilo que eu comentei com ela. Eu precisei sair pela tangente, buscar novas opções para me posicionar no marketing digital. Porque quando você se posiciona como médico, você sobe um pouquinho de nível. Mas hoje em dia todos os médicos estão acessando o digital. E aí depois você começa a fazer tráfego pago. Depois você se posiciona como especialista. E você começa a se posicionar, no meu caso, como empresária. Então as coisas foram evoluindo nesse sentido para acontecer o podcast. Porque você correu atrás também e reconheceu o seu esforço lá de trás. Legal demais isso. Gostei, vou levar isso para a vida agora também. Já gostei do primeiro insight. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Você é muito bonita. Você tem uma beleza, assim, exuberante, sabe? Gente, obrigada. Exuberante. Olha Beleza quem de Miss, fala. essa menina. 500 Imagina. dentes na boca. E aí, você comentou alguns pontos da sua vida profissional e a sua formação é uma formação majoritariamente masculina. Sim. E você trabalharia num ambiente masculino, mas você acabou se mudando para Maranhão, né? Sim. E aí, lidando com o comércio, Você mencionou o tempo todo ali um ambiente masculino. Sim. Você sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de, enfim, de incômodo ou limitação por ser mulher ou por ser muito bonita? Olha, a mulher, infelizmente, ela sofre, sim, com alguns preconceitos. Desmerecimento, desculpa te cortar. Desmerecimento. É isso que eu queria te perguntar. Se você se sentiu desmerecida nesse ambiente majoritariamente masculino. Olha, eu fiz engenharia de controle e automação. E ali eu era uma entre as 4 mulheres, e nem todas se formaram, e quase 30 homens. Uhum. Então, com certeza, havia piadinhas ali. Eu já cheguei a ouvir que engenharia não era coisa de mulher, de pessoas importantes na minha vida. Em São Luís do Maranhão, eu trabalhei em uma área realmente muito masculina, que é uma distribuidora de energia elétrica. E eu fui a única mulher entre os 9 trainees que foram selecionados. Uhum. Então, assim, embora haja menos mulheres nesse meio do que homens, eu acho que sim, que é uma área que eles escolhem mais os homens. E eu vejo que isso talvez seja por conta de não confiar muito nas mulheres nesse meio. Eu senti isso em mim. Piadinhas de, você entrou por cotas. Já ouvi isso daí. Eu já ouvi. Cota da beleza. Passou na fila 2 vezes. Infelizmente, a mulher ainda sofre com Meu isso. Deus. Tem uma colega da nossa turma, que ela também é engenheira. Você ouviu os casos dela na última aula? Ouvi. Que horrível aquilo. Isso. Como são machistas os comentários, né, das pessoas. E eu imagino o quão difícil deve ser. Eu já me sinto... a gente se sente sempre um pouco para trás, financeiramente falando. Quando a gente se posiciona lado a lado de um homem,
principalmente praticando a mesma profissão. Mas eu quero entender agora se você se sentiu nessa nova fase sendo empresária. Não mais como empreendedora, mas como empresária dona de um CNPJ. Se você sentiu alguma dificuldade por ser mulher. Tem que te fazer essa pergunta porque os últimos convidados foram homens, então. Olha, menos do que na engenharia. Muito menos. Eu não me lembro de algum momento em que isso teve tanta relevância. Mas talvez em momentos em que eu vou tratar sobre o negócio e o meu sócio, que é um homem, está presente, as pessoas têm mais tendência em falar com ele do que comigo. E aí, talvez nesse sentido. Mas não, eu não senti tanto impacto por ser mulher ainda. Mas você se preocupa a ponto de querer se posicionar diferente ou tudo bem, está encarando numa boa? Acho que eu estou encarando numa boa, acredito que sim. Bom, né? Bom, agora, ainda falando da Austrália, eu quero entender de você o que foi mais difícil morando fora, trabalhando fora. Se foi a saudade de casa, a incompletude dos dois países, né? Se foi, de fato, viver sozinha lá, longe da família. Se foi empreender. Qual foi a parte mais difícil de morar fora? Olha, a parte mais difícil de morar fora realmente é a saudade e as conexões. É mais difícil fazer amizades verdadeiras quando você está morando fora. Porque os australianos, eles têm uma cultura diferente. Embora eu tivesse amigos australianos, algumas coisas eles não compreendiam. Não só por conta da língua, porque eu até me comunicava bem. Mas você tem amigas de longa data que entendem piadas que só vocês entendem, ou memes da televisão que só os brasileiros entendem. Então, isso faz falta. Mas, principalmente, a saudade de estar presente em momentos importantes da família, dos amigos. E, embora eu acho que eu moraria fora novamente, dependendo, né, de como anda o negócio. Lá na Austrália? Mas a Austrália era muito longe, né? E onde você moraria? Ah, não sei. Agora o meu foco é aqui. Mas eu falo assim, em questão de morar, não foi o estar longe, sabe? Acho que a frequência de vezes que eu poderia vir para o Brasil era muito limitada para visitar a família, os amigos, porque é muito longe e as passagens são bem... o preço não é acessível para os amigos virem visitar, para a família visitar. Então, isso começou a pesar. Mari, quando você foi gerente, você lidou à frente de uma grande loja, assumindo ali todo o processo de vendas, né, de encantamento do cliente. Esse é o papel do gerente, afinal, né? Sim. Você vê alguma diferença, principalmente culturalmente falando, das lojas da Austrália, Total, muita diferença. Do processo de consumo das pessoas em relação do Brasil? O brasileiro é bem emocionado. A gente chega em casa à noite, fica rolando o dedo na Shopee, né, compra bastante coisinha online. As pessoas lá na Austrália, elas compram mais online, compram mais na loja física. Me conta um pouquinho dessas divergências culturais que você percebia. Olha, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei em loja de vestuário e calçado. O perfil do cliente é bastante diferente. Até mesmo o estilo das roupas, que aqui é julgado de alguma forma. A gente gosta de roupas menos cobertas, porque aqui é um país mais quente também. Lá já é tudo mais fechado. O estilo era diferente. E isso é algo que eu levei de aprendizado também. Porque eu era gerente, mas eu também atendia. Eu também tinha que estar presente ali no floor da loja para observar. Eu atendia também os clientes que estavam... se houvesse alguma reclamação, o cliente que já está insatisfeito, eu que tinha que atender, porque eu era gerente. Quero falar com o gerente, vou falar com o gerente. Então, além do gosto do cliente, do estilo de roupa que eles produzem ali, ser diferente, eles são mais consumistas. Eles descartam mais fácil as roupas. Né? Rasgou aqui, eu vou jogar fora, vou comprar outra. O brasileiro
assim, a maioria da O população comércio cicla muito, então. Sim. É bastante promissor o mercado lá, é uma economia muito movimentada. E eu estou falando um pouco mais desse lado das roupas serem diferentes do nosso gosto, porque olhando agora como negócio, o que acontece? Às vezes você é uma pessoa muito boa e quer empreender, vender muito bem o seu produto. Você está preocupado ali com o seu cliente. E aí o que você quer fazer? Você quer tratar o cliente do modo que você quer ser tratado. E isso é bom, porque quando você fala isso, você pensa que você quer respeitar o seu cliente, você quer entender, você quer dar um serviço de qualidade, isso é bom. Mas é algo que eu percebi que às vezes a gente tem que ter cuidado, porque você tem que tratar o cliente como ele quer ser tratado, entender o que ele gosta, e não o que você gosta. Isso é algo que eu aprendi nessas vivências e que eu tento tratar também no meu negócio de turismo hoje, da Aerotour Viagens, para fazer viagens mais personalizadas. Porque, às vezes, o cliente ele não quer uma passagem barata apenas. Ele quer um serviço de mais qualidade, ele quer um voo sem conexões, ele quer uma executiva. Então, eu já não posso entrar achando que o que eu quero, como eu gostaria de ser tratado em questão a serviço, vai ser o que o cliente quer, entendeu? Então, tentar escutar mais o cliente, ter mais insights e ter mais rapport também. Ter uma conexão, chamar pelo nome. Quando eu cheguei na Austrália, o primeiro lugar que eu trabalhei foi uma cafeteria. Uma cafeteria. E aí eu entregava os pedidos, pegava dinheiro, fazia tudo ali. E o dono da cafeteria eram gêmeos, 2 homens italianos. E era até engraçado que um era magrinho e o outro era gordinho. Eu só fui descobrir que eles eram gêmeos 2 semanas depois que eu fui contratada. Que eles eram gêmeos, mas não, um era magrinho. O rosto era igual. Eu não percebi muito, não. E eles chegaram assim para mim e falaram assim, Mariane, você tem que decorar o nome dos clientes. E lá era um serviço assim, que não parava. Então, imagina você decorar o nome dos clientes. Eu fui decorando. E eu estou assim, gente, decorar o nome dos clientes é o que o Starbucks faz. Eles não decoram, mas eles escrevem o nome no copinho, porque ele quer que o cliente seja chamado pelo nome. O seu nome é a palavra mais importante que você vai lembrar. É o seu nome. Então, esse tipo assim, de conexão com o cliente, qualquer empreendedor tem que ter, entendeu? E são lições que a gente carrega para a vida toda, para qualquer país e para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Você falou uma coisa muito básica, né? O nome é a palavra mais forte que a gente carrega, é a palavra de mais poder. É a primeira que a gente provavelmente associa na nossa memória, desde a infância. Porque você chama a criancinha ou fulaninho, ou de um apelidinho, ou pelo nome. E aí, eu estou muito curiosa sobre esse processo todo da Austrália, porque, como eu te disse, a gente forma médico e só sabe isso. E eu tenho aprendido de empreender, eu tenho aprendido de legalidades, burocracias e venda, que é a única das profissões que existe na minha cabeça hoje. Todo mundo tem que se vender, né? Independente do nicho, é a principal profissão que existe. E aí eu fico pensando, será que é muito diferente o processo de consumo? Pode ser diferente o processo de consumo, porque você já disse que é um país extremamente consumista. Sim. Imagino tão quanto os Estados Unidos. Mas será que o encantamento do cliente, o vender é diferente, a depender do país? Vou te dar um exemplo que você vai entender. Quando eu estou com o meu cliente na minha frente, e ele naquele momento não é o paciente, mas é o cliente, porque eu estou ofertando algum procedimento para ele, estético, capilar, eu tenho que, desde o primeiro momento que ele senta na minha cadeira, interpretar qual que é o comportamento dele, qual que é o temperamento, como ele gosta de ser conduzido. Se ele é um cara falante, se ele é um cara mais comedido, se ele gosta de toque, se ele não gosta de toque. Então, como eu percebo essas nuances comportamentais num universo muito simbólico que é dentro da minha clínica, eu fico tentando buscar de você isso, se tem uma diferença muito grande em universos distantes, assim, tipo Brasil e Austrália. Porque a gente sabe que é uma cultura mais fria. Sim. Imaginando a semelhança com os Estados Unidos. Mas
No frigir dos ovos, vender é vender. Sim. Todo mundo quer ser encantado. Todo mundo... Eu não achei que eles são frios quanto os americanos. Eles são mais para frente. Mas, por exemplo, toques, abraços, eles já são mais reservados, a não ser que você tenha intimidade. Então, é algo assim que você tem que respeitar ali o espaço. Entendeu? Mas você percebe que tinha aquela cultura mesmo de encantamento do cliente? Sim. Não vou dizer bajular, mas de entregar o extra. Sim, tinha. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá é muito comum, tem uma lei de consumo, de que se você não gosta de um produto, aí eu comprei uma roupa, uma blusa. Fui na loja física, experimentei, gostei. Cheguei em casa, não gostei mais. Eu posso devolver a roupa. Entendeu? Eu posso devolver se eu não gostei, se eu ganhei de presente, não gostei, eu posso devolver também, posso pedir um reembolso, posso trocar por outra coisa. Então, o cliente volta para devolver alguma coisa, você tem que tratá-lo como se fosse a primeira vez que ele foi aqui. Não pode fazer uma cara feia de decepção, você tem que sorrir e oferecer outros produtos. E, às vezes, o cliente gosta tanto do seu atendimento que ele devolve para a loja a blusa, mas sai de lá com 3 calças e um vestido por conta desse treinamento do encantamento do cliente. E você treinava pessoas lá? É treinável, sim. Eu imagino, aliás, eu tenho certeza, cada companhia tem os seus treinos. Eu tive um treinamento quando eu entrei lá. Eu participava de reuniões com os outros gerentes, também participava e treinava os funcionários, os lojistas. Cada empresa tem o seu treinamento. Isso é muito forte lá. Hoje eu percebo muito essa importância do treinamento, mas não só um treinamento inicial, um treinamento continuado. Sim. Eu acho que isso impede muita falha nos processos, impede a familiaridade, começam as pessoas a entrar numa rotina de achar que, não, isso aqui, anotar isso daqui é bobagem, arquivar esse documento é bobagem. Então, precisa dessa continuidade dos processos, treinamento constante, e uma cultura de liderança, né? E você sempre foi essa líder ou você precisou se tornar líder? Eu acho que eu precisei me tornar líder. E aí? Foi difícil? Isso aí agora me fez pensar. Eu não sei, gente, eu sempre fui, eu precisei. Eu acho que eu precisei. Acho que sempre teve algo em mim de ter senso de responsabilidade, sabe? Porque você assumiu o cargo de gerência, né? À frente de outras pessoas, acima de outras pessoas. Você respondia pela loja, pelos clientes e pelos outros colaboradores. Talvez eu tivesse isso em mim, mas eu tive a oportunidade de externar aquilo ali quando surgiu a oportunidade. Essa pergunta está me fazendo refletir aqui agora, não sei. Até o final, quem sabe, você não chega à conclusão. E Mari, como surgiu a ideia, pós-Austrália, de empreender na área do turismo? Olha, eu voltei no ano passado da Austrália. Não tem pouco tempo. Sim, viajar é uma das minhas maiores paixões. E eu vi que era uma oportunidade, é um ramo muito bom, que dá para você trabalhar online, tem muita oportunidade, dá para trabalhar remoto, online, é escalável. Gosto dessa palavra. Explique mais. É escalável, você diz, agência, as lojas físicas, ou é escalável a venda de passagens? A venda de passagens. Hoje em dia vocês trabalham com milheiro? A gente trabalha também, é uma das opções, mas a agência ela preza por consolidadoras, que é o sistema tradicional de compra de passagens. É uma intermediadora entre a companhia aérea e entre o cliente. Então, se o cliente quiser comprar com milhas, a gente oferece também. Depende muito da oportunidade. A gente tem uma visão estratégica que foge um pouco do convencional das agências, mas principalmente por consolidadoras. Você me contou que a empresa abriu há pouco tempo, né? Alguns meses. Isso. Mas eu não entendo nada da sua área, tá? Por isso que a curiosidade. E aí, de vez em quando, eu tento aprender alguma coisa de milhas, sabe?
frustradamente, porque aquilo é difícil demais. Então, a gente tem que deixar para os que sabem mesmo. Mas eu já percebi que muitas agências estão em grupos de mentorias ou grupos mesmo de compra de milhas e eles conseguem essa facilidade da compra da passagem para repassar para o cliente, ou seja, eles têm uma margem de lucro melhor, justamente porque eles não estão no intermédio entre a companhia e o cliente. Eles compram as milhas muito baratas e assim eles adquirem a passagem e emitem o bilhete para o cliente. Sim. Isso é muito legal. Sim, muito legal. É uma oportunidade muito boa nesse ramo. Hoje vocês estão mais focados em vender passagens ou personalizar a viagem para o cliente? Porque a parte mais difícil é fazer roteiro. Enfim, eu acho que isso é o mais complexo. Nosso foco são passagens aéreas, hotéis e os pacotes. Uhum. Se o cliente quer algum passeio, a gente pode indicar, por conta de contatos que a gente tem, os guias e outras agências e entrar no meio para intermediar isso também, porque a nossa maior preocupação é personalizar o roteiro do cliente e facilitar a viagem, para que ele chegue despreocupado até o destino final e realmente descanse. Uhum. Você viajou a quantos países? Eu? Acho que foram 9. Foram 9. E qual que é o próximo destino que você está sonhando em ir? O próximo destino, gente do céu. Eu quero ir muito para a Europa. Eu não fui para a Europa ainda. O próximo destino vai ser ali. Uhum. Agora eu tenho que decidir ali dentro. Eu já fui para a Ásia, para os Estados Unidos e Bahamas, Peru. E qual país da Ásia que você foi? Eu fui para a Tailândia e para Indonésia. Indonésia? Lindo. Eu acho que eu não sei nem onde fica lindo. no mapa a Indonésia. É lindo. Eu fui para Bali. Uhum. É maravilhosa a cidade. As praias, assim, mais incríveis que eu já vi na vida. Empata um pouco com a Tailândia. Uhum. E a comida é sensacional. Foi a melhor comida que eu já comi. Sim. Meu Deus. É porque Indonésia vem a lembrança índia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não parece, não. E, nossa, eu adoro assunto de viagem. Meu Deus, se eu começar a falar só de viagem aqui, nós vamos ficar o resto do dia falando. Passou algum perrengue em algum desses países? Em algum desses países, ali da Ásia? Qualquer um deles que você tenha visitado. Não, na Austrália eu passei vários. Vários? Então Morando, quando você mora no país, você passa vários perrengues. Então me conta. Um perrengue. Um perrengue? Sei lá, Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho... o nosso caminho da roça é Estados Unidos. Lá em casa. Então a gente não conhece outras culturas. E aí, quando a gente tem ido com certa frequência agora, e aí a gente está experimentando mais a cultura. Então aconteceu já de acabar o Wi-Fi. Não faço ideia do que fazer, tipo, para quem ligar. Para quem ligar, aí não é só você ligar para a Vivo e pedir para o técnico vir. Você tem que ir lá no lugar pode pegar um chip internacional, oi. Não, é dentro de uma casa, por exemplo. Sim. Uma casa de aluguel. E aí, coisas assim da regionalidade, o aquecedor pifou. Aí, coisas nesse sentido que esses tipos de perrengue que a gente tem experimentado e que, quando a gente fica num hotel, a gente não passa por nada disso. Mas passando 30 dias no lugar, às vezes você está numa casa, né? E aí você experimenta esses perrengues, né? Lembra de algum nesse sentido? Perrengue chique, né? Porque é chique, eu falo de viagem, fala de perrengue. É maravilhoso. Mas é o nosso universo. Eu estou lembrando de um mais recente. Tem uns 2 meses que eu voltei de viagem. E, inclusive, eu estava fazendo gravação de conteúdo para nossa agência de turismo. E eu fui num cruzeiro nas Bahamas. Maravilhoso. Primeira experiência de cruzeiro. Então, eu estava com uma expressão bem boba, igual um pintinho no lixo, ali, feliz. E aí eu comecei a sentir uma dor, eu acho que eu tive uma infecção urinária e eu estava num cruzeiro. Talvez sei, foi um perrengue. Mas assim, não durou tanto tempo, passou.
Mas dentro de um cruzeiro, eles também têm uma equipe médica ali para auxiliar, mas você fica com medo, né, por estar em um navio. Eu ainda não fiz um cruzeiro, confesso que tenho um medinho. Pode fazer. Tenho um medinho. Diz que você vai... Muito bom. Você, à noite, você olha assim, você não vê nada, né? Você só vê escuridão e que o negócio anda rápido, né? Eu descobri esses dias que anda 80, 90 quilômetros. Anda rápido. Você olha assim e o negócio está andando muito rápido. Dá um medinho. A agência, ela tem um escritório, certo? Sim, ela tem um escritório no Onde Iguaçu. fica seu escritório? Fica ali entre o Iguaçu e o Jardim Panorama. Certo. Lá é só para atendimento Tem ao cliente? atendimento também, sim. E vocês não têm medo assim dessa evolução que está a tecnologia, das IAs, ChatGPT? Como é que você enxerga o cenário do seu mercado? Você acha que as IAs elas facilitam, que elas prejudicam o seu mercado? Porque está muito fácil a gente acessar o ChatGPT hoje e ter, através até de prompts, né? Mensagens programadas, a gente descobre passagens. De que maneira que vocês se sentem favorecidos ou desfavorecidos com as IAs? Eu não vejo problema com as IAs, eu vejo até que é uma oportunidade de crescimento para a gente, porque as IAs trazem muita facilidade, facilitam muito o trabalho, economiza tempo de pesquisa, igual, por exemplo, tem a aplicação da IA para pesquisar rotas de voos mais interessantes, mais baratos ou mais confortáveis. Entendeu? Até para focar assim, na captação de clientes. Então, nesse sentido, eu acho que a IA pode até favorecer qualquer negócio. E principalmente nesse sentido, o meu negócio. Então, e eu acredito também que a interação com o cliente é essencial. Então, isso não vai substituir. Eu já ia te perguntar isso agora. Você acredita que tem chance de acabar Não vai. a agência? Não vai. Porque no final das contas pode parecer um monte de robô aqui, mas gente sempre vai ser gente. Sempre, né? Gente sempre Então, vai ser gente, acho que vai conseguir atender melhor. a Se venda... acontecer algum perrengue no seu voo, algum perrengue ali na viagem, você vai ligar para a IA? Você não vai ligar para a IA, você vai, né? A gente pode ajudar com isso. A gente pode resolver problemas de cancelamento de voo, extravio de bagagem, ficou perdido ali no caminho, a gente tem toda a assistência. E a IA não vai conseguir substituir isso. Então, eu vejo a IA como um ponto positivo na questão de desenvolver processos de pesquisa, de captação de clientes, de voos, de sistemas, de marketing. Hoje em dia, estão usando já o IA para produzir o marketing da empresa, e embora não seja assim, algo assim final, já adianta muito trabalho. Então, eu vejo como algo positivo. E vocês fazem marketing da empresa como? Vocês investem em marketing? Sim, principalmente no Instagram, no boca a boca, em cartões de visita. Principalmente o Instagram hoje em dia. Vocês já pensaram em fazer parcerias? Sim, já estamos pensando. Então não vamos adiantar, né, as cenas dos próximos capítulos. E me conta por que você começou a estudar oratória? A oratória é essencial para qualquer negócio, mas principalmente nesse momento, para me colocar para vender o meu negócio, para me vender, entendeu? Para eu saber me comunicar melhor com as pessoas, com o meu cliente, com os outros parceiros. Me conta uma dificuldade que você tem no seu dia a dia para vender. Uma dificuldade para vender? Olha, hoje em dia, aliás, a gente sempre quer o melhor para o cliente. E alguns clientes nos procuram para fazer cotações e eles não se atentam que os valores ali são voláteis. E a gente quer garantir que o cliente tenha sempre um serviço de qualidade com um preço acessível, para aqueles que querem um preço acessível, e eles deixam para a última hora. Entendeu? Então, acho que uma das nossas dificuldades é fazer o cliente entender assim, da importância de se planejar com antecedência para não ter algum imprevisto, para ter disponibilidade de hotéis, para fazer um passeio numa época bacana, para conseguir um preço acessível, um preço melhor de passagem aérea, aproveitar aquela oportunidade e
se atrelar ao orçamento agora e não esperar muito, para deixar muito perto da viagem, sabe? Então, a nossa preocupação é realmente encantar o cliente e fazer com que ele tenha menos prejuízos nesse sentido. Estou refletindo aqui que você, assim como eu, está no ramo de prestação de serviços. Você não vende um produto, uma caneca, por exemplo. Sim. Então, você intermedia processo. Isso é muito difícil. Isso acontece comigo também. De outra maneira, mas é similar. Só que o seu caso é muito mais difícil, porque, como você disse, o produto final, que seria a passagem emitida, o bilhete, ou a vaga no hotel, isso é muito volátil. Sim. Né? E aí depende de muitos fatores, né? Depende do interesse do cliente, do capital do cliente, da disponibilidade dele de férias, da disponibilidade do local, da disponibilidade de assentos. Sim. É muita coisa para poder organizar, né? Sim. Hoje em dia, certamente, existem programas que facilitam todo esse processo. Mas né? é uma preocupação em oferecer aquele orçamento, englobando aquele serviço com qualidade, e o cliente deixar para a última hora e ali tudo mudou. Não tem mais disponibilidade, o preço está diferente, entendeu? Uhum. E nesses poucos meses aí de volta ao Brasil, qual que foi Já tem um ano. Já tem um ano? Passa rápido, né? Passa rápido. Qual que foi o ponto mais marcante até agora? O ponto mais marcante? Do ponto de vista empresarial. Do ponto de vista empresarial? Pode ser positivo ou negativo? Agora você pegou pesado. Desculpa, não queria. Eu gosto dessas provocações. Quais? Porque há vários pontos importantes. Né? Quando vocês inauguraram, vocês simplesmente abriram a loja e começaram? Não, a gente planejou, a gente contratou uma mentoria, a gente estudou. Eu estudei, fiz um curso sobre o mercado de turismo, sobre emissão de passagens. Então, eu me preparei para isso. Entendeu? E você Talvez essa seja uma virada de chave. Você se preparou também para ser sócia? Porque até então... Tô tocando em pontos delicados que eu acho que você vai ficar brava comigo, né? Não. Porque eu não te preparei para as minhas perguntas, mas é porque eu realmente fico curiosa. Hoje eu tô na frente do negócio sozinha. Apesar de ter uma sociedade virtual, apesar do meu marido estar sempre por ali, mas eu sinto o peso nas costas, muitas vezes, de estar sozinha. Ah, sim. Eu queria ter com quem dividir. Hoje, quem estava comigo lá na clínica viu um pedacinho do caos. Muitas vezes acontece alguma coisa, eu tenho que dar um direcionamento para um funcionário no WhatsApp, aí vem um problema de um paciente, aí eu tenho que atender. Então, é multi-tarefas, multi-situações. E, além de eu ser a gestora, eu sou a médica. Uhum. Então, além de eu pagar os salários, o salário só acontece se eu estiver na ativa. Mas eu vejo muitas pessoas também tendo sociedades. Sociedades é muito difícil, né? São duas cabeças totalmente diferentes. É importante alguém confiável que consiga complementar aquilo que você tem domínio, para ser algo interessante. Para somar, né? Sim, para somar. Você é casada? Não. Ainda não? Não, ainda não. Você tem quantos anos hoje? Ai, meu Deus, essas perguntas. Ai, 23. Não, sou mais velha. 35. Ah, quase igual, amiga. 31. Estamos assim, ó. Aê, 30 plus. 30 mais, é pesado, né? Mas com essa carinha de 25, minha filha, você não tá passando bem. Obrigada. Qual que é o seu próximo sonho? Meu próximo sonho é expandir. Eu acho que crescer, ser reconhecida, ajudar mais também. Quando eu te fiz a pergunta do ponto marcante, eu lembrei a clínica agora está com 1 ano e 6 meses. E aí a gente trabalha todo mês com meta, né? A gente se desafia com as metas. E eu acho que para mim o ponto mais marcante foi o primeiro mês, o primeiro dinheiro que entrou, o fechamento do primeiro mês.
porque o marketing era muito limitado, a mão de obra limitadíssima, era eu e Thaís, eu e minha gerente. Uhum. Inexperiência, a gente não era conhecido, comércio novo. E aí, fechar o mês com um saldo positivo é muito legal. Foi muito marcante. Mas o mês ruim também, o primeiro mês ruim também foi muito marcante. Você teve já essa sensação? Não, com certeza. O empreendedorismo é lidar com incertezas. Claro que com o tempo, você tem um histórico ali dos meses que dão mais certo, dos que vendem mais, dos que vendem menos, da sazonalidade. Isso tudo é interessante. Mas uma startup começar, você tem que estar preparado para esses desafios, tem que estar preparado para o imprevisto e tem que estar precavido. Você tem que se planejar financeiramente, ter o dinheiro em caixa. Essa é a parte mais ter difícil. Um plano B. Sim. Essa é a parte mais difícil. É ter o plano B, fazer reserva financeira. Sim. Empreender e dar conta de tudo Sim. isso, né? Sim. Você, graças a Deus, não tem uma história como outros convidados de, né, ter quebrado e ter várias dificuldades. Mas o que não exime também o desafio, né? Sim. É muito difícil Desafiador. começar um novo É algo que eu empreendimento. aprendi na vida também, porque eu recomecei várias vezes. Eu estava indo numa linha, assim, da minha formação acadêmica, me mudei para outro país para começar do zero, voltei para o Brasil, teve Covid, tive que começar outro negócio. Então, voltei para lá, tive que recomeçar como gerente de loja. Então, talvez isso tenha me moldado um pouco a ser mais resiliente. Você se considera desapegada? Eu não me considero desapegada, porque eu acho que eu sofro, entendeu? Quando eu estou muito longe. Um processo de ruptura? Mas eu tenho coragem, entendeu? De romper. Por um tempo. Não totalmente. Você fala desapegada em que sentido? Familiar, de emprego? Desapegada mesmo da questão da mudança, né? Eu sou uma pessoa apegada, por exemplo. Então, coragem é importante, mas ser desapegado, eu acho que você é um pouco desapegada, assim, diante do meu raciocínio. Porque você mudou de país algumas vezes e sozinha, na cara e na coragem, cheia de sonhos, cheia de interesses naquele lugar, e aí depois voltou para cá. Mas eu não acho que isso seja por ser desapegada. Eu acho que a vontade de fazer diferente foi maior do que o apego. Talvez isso. Entendeu? Você não me contou o que fez você vir embora? Foi a saudade. Foi a saudade? Então é o apego. Acho que sim. Foi o apego à família, no caso. Sim, a saudade. Igual eu falei, é muito longe. E antes de ir, eu não imaginava que isso iria estar impactando tanto. Hoje seus pais são daqui? Eles moram aqui? São daqui. E vocês têm um ciclo, vocês convivem muito pertinho? Sim. Essa rotina familiar, ela traz um peso para as nossas decisões muito importante. Sim, também. Durante muitos momentos da minha vida também me pesou muito. Mas me puxou para trás também, muitas vezes. Eu já tive, por exemplo, oportunidade de sair, de abrir clínica fora daqui, e aí eu sempre considero isso. Sempre considero. As minhas irmãs, os meus pais. Mas você pode estruturar, assim, algo fora daqui, capacitar a sua gerência e lidar, né, com mais de uma. Eu acho que é a tendência, né, de qualquer negócio que quer expandir. Mas como está difícil a gente capacitar as pessoas, ter mão de obra qualificada, está muito difícil. Muito difícil. Hoje, para mim, esse eu acho que seria o maior desafio de expandir, de ter outras clínicas, porque sou um pouco também controladora, mas eu tenho dificuldade de confiar, mas eu não tenho percebido as pessoas também muito corajosas como nós somos. As pessoas querem o beabá, elas querem o feijão com arroz, elas querem fazer o básico, elas não... A mão de obra está muito defasada. Você não tem percebido isso? No geral, as pessoas, você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, elas te entrevistam. E aí, se você faz muitas perguntas, fica aquela situação estranha, sabe? Então,
Acho que o cenário dos empreendedores é muito difícil para o cenário brasileiro. Tem que ver o que está acontecendo no seu filtro para chegar nessas pessoas. Porque realmente, mas eu imagino que há pessoas qualificadas no seu ramo também. Mas, Mari, eu não digo nem na empresa. Hoje, para você achar uma doméstica, não tem. Não tem mais. Fico imaginando um dia que eu precisar de uma babá. Se eu precisar um dia, está muito difícil, está muito escasso a mão de obra. E aí a gente vai remando, né? Vai lutando. Mais uma pergunta que eu quero te fazer. Hoje você é no auge dos seus 30... Ai, vamos fechar. Hoje você no auge dos seus 23 anos. 20 e 25. 23 anos. Primeiro, você sofre com essa questão de idade? Eu não sofro com a questão da idade, mas a gente tem uma pressão. Mulher tem mais pressão do que o homem em relação à idade. Então, eu acho que chegou um momento que eu me pressiono quanto a isso. Estamos kits aqui, minha filha. Estamos kits. Conversar com mulher é outro universo. Engraçado demais. Sim. É outro universo. Os homens estão preocupados ali em fazer dinheiro, levantar um negócio e tudo mais. Preocupados. Exatamente. E a gente está preocupado com formação de família, com nossos ovários. Então, bom, enfim, você já me respondeu qual que é o seu maior sonho, né, agora, que seria isso. Eu queria entender se dentro desse sonho enquadra formar uma família. Sim. Sim. Nesse momento você namora. Sim. Sim. Já está marcando o casamento? Ai, tem que falar com ele, ó. Fala aí. Filho, por favor, depois dessa aqui, né? Para finalizar, Mari, qual que é a experiência ou insight que você trouxe da sua época como gestora na Austrália e que você tem aplicado hoje no seu negócio? Olha, primeiro o relacionamento com o cliente. Mesmo sendo gerente, você tem que estar presente e lidar com o cliente, entendê-lo, oferecer um serviço de qualidade, porque você é a cara do seu negócio. Então, se você não trata bem, se você não faz um bom atendimento, você não vai vender o seu negócio, porque a sua equipe não vai vender o negócio, elas vão se inspirar em você, entender do processo, todos os processos, nem que seja um pouquinho de cada coisa, nem que seja assim muito técnico, mas entender de tudo, porque se surgir alguma eventualidade ali, você sabe onde procurar. Acho que é muito importante também. Capacitar a equipe, treinar muito, conhecer o seu produto. Conhecer o produto, isso é muito importante. Sim. Mas tudo que você disse aí se resume a não sair do operacional. Sim. Que para nós, quando estamos... Você tem que sair do operacional. Você tem que desenvolver essas habilidades interpessoais e de gestão. Mas é importante conhecer um pouquinho também do operacional para você saber mesmo o que está acontecendo ali no negócio. Entendeu? Muito bom. Ótimos conselhos. Aproveita o espaço para divulgar seu negócio. Conta ali para os nossos seguidores. Fala o endereço, o nome da sua agência, o que você entrega. Conta para a gente como que a gente pode fazer viagens maravilhosas, experiências maravilhosas. Aproveita então eu vou aproveitar, vou divulgar nesse espaço maravilhoso. Gente, adorei o podcast. Muito obrigada pela oportunidade. A agência de viagens se chama Aerotour. Ela fica ali no Jardim Panorama, na Rua Amazonita. Temos um escritório para atendimento presencial e atendemos também online, no Instagram e no WhatsApp. Nosso foco é hotéis, passagens aéreas e pacotes de viagem. E a gente faz serviços personalizados. A gente tem pacotes prontos também, mas principalmente personalizado. E estamos aí para oferecer o melhor atendimento, serviço, sempre tentando melhorar e entender o cliente. Muito bom, garota. Muito bom te receber aqui. Obrigada pelo convite, mesmo em cima da hora, assim. Desculpa qualquer coisa, né? A gente não pode desculpar nada. Foi muito bom a nossa conversa. Aprendi várias coisas. Já quero fazer várias viagens com você. Tenho certeza que você vai entregar para mim aí um roteiro maravilhoso. Estou curiosíssima agora sobre a Indonésia. Vou pesquisar. Pode ir. Gente, nossa. Sobre o cruzeiro também. Vou abrir meu coração para isso. Sim, tá bom? Muito bom.
E é isso, obrigada, viu? Pessoal, ficamos aqui então com mais um episódio do A Flor da Pele Podcast. Foi um prazer receber a Mariane. E se você ficou interessado no serviço dela, por favor, segue ela lá no Instagram, no Instagram da agência também. Qual que é o Instagram? @Aerotour Viagens. E o seu é aberto? O meu também. Eu compartilho dicas de viagens, dicas sobre milhas também no meu Instagram. É Mariane com 2 N's e com E no final, _ Carolino com O no final. Muito bom. Histórias muito diferentes que a gente tem vivido aqui nesse YouTube, nesse Spotify, nesse podcast, com muito aprendizado, mas também sempre histórias de coragem, de resiliência, de superação. E é isso. Eu vou aprendendo com cada um deles e espero que vocês também aprendam conosco. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.